Opa! Rasgando o colar, Velozes e Furiosos. Olá pessoal, notícia aqui do Estadão, né? É legal que as coisas aqui do Estadão aqui também é bom, né? Foi 4 horas atrás. Mas tá aqui dizendo, jornais são barrados na primeira coletiva de imprensa de Jair Bolsonaro eleito. Alguém avisou pro Bolsonaro que ele não é o Trump? Não, ele não é o Trump não. Então acho que ele tá com essas ideias meio toscas aqui, né? Os jornais impressos foram barrados na primeira coletiva por Bolsonaro, né, na tarde de hoje, em sua casa na Barra da Tijuca. É legal que ele só dá, pessoal, entrevista pra Rede Record, viu? Não dá pra. Único e exclusivo. Não dá pra outra O não, viu? bichão tá O se está. achando. É. Olha só o que eles foram barrar. Alguns rádios e dois sites entrassem. O Estado, Folha de São Paulo, o Globo e as agências internacionais não puderam passar na guarita do condomínio. Mas a Rede Record tava lá. Quando os jornalistas que participaram da coletiva lhe perguntaram por que alguns veículos tinham sido barrados, respondeu que não sei quem marcou isso e que não mandou restringir ninguém. Ou mesmo, é? Desde o episódio da facada, não tem concedido entrevista a jornais de impresso e privilegiado, meios eletrônicos como emissora de televisão e rádio. Mas eu li, foram 15 minutos aí, né? Engraçado que ele falava uma coisa, presta bem atenção, né? Ele falava assim, ó. Um repórter perguntou a ele sobre essa questão da fusão do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente. Ele falou que, olha só o que ele falou, que o Brasil é o país que tem mais leis ambientais que protege a natureza, né? Eu acho que ele não sabe quantos campos de futebol são desmatados aqui por ano na Amazônia. Ele não sabe o quanto o Pantanal é desmatado para a produção agropecuária. Ele não tem noção realmente da dificuldade Analfabeto. das pessoas que protegem a Mata Atlântica, né? Ele vive realmente no país da Alice, né? País das Maravilhas da Alice. Então, ou seja, aí ele falou que não pode deixar essa questão como se fosse xiita, né? Aquele pessoal islâmico, né? Super radical. Por quê? Porque ele quer ter a produção, né? Do agronegócio, e o meio ambiente não pode também ser um empecilho para que o país também se desenvolva. Interessante. Olha, se você levantar os lados da Polícia Federal, questão de apreensão de derrubamento de madeiras ilegais, cara, é perder a vista. É perder a vista. Fora aquela tentativa que Michel Temer, que eu não duvido nada de que ele não fará, Bolsonaro, preste bem atenção, viu? E Gisele Bündchen, cadê você? Você vai voltar de novo a pedir que aquela mineradora não explore o minério naquela parte que pega lá o Pará em Manaus, né? Aquela parte lá onde a mineradora estava lá querendo, e aí teve aquela polêmica e não liberou, né? Então, é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro ele foi infeliz nessa entrevista, já que realmente o Brasil protege muito nossas matas. E isso não é verdade. Nós temos dados terríveis de desmatamento, de queimadas, de derrubadas, de expansão da pecuária, da expansão da produção de soja. É necessário que tenha esse desenvolvimento? Sim, com certeza, mas também proteger a Amazônia, né? Você sai derrubando árvores que levaram praticamente 1000 anos para se impor em pé, isso leva um tempo também. E o terreno da Amazônia, ele é muito ácido, então não tem como realmente plantar e nascer e aí dá tudo bem, tá legal? Não, não é assim. Então, por isso, nessa questão tão polêmica, tão delicada, né, sobre o meio ambiente e os dois ministérios da agricultura e do meio ambiente, é que ele teve outra reportagem, né? Jair Bolsonaro recua sobre fusão de agricultura e meio ambiente. Olha, não, olha a cara dele aqui, ó. Olha a cara dele. Mudando de ideia. Oh, por quê? Porque toda essa mudança, você tem dois polos e pensamentos diferentes, e você tenta fundir aqui, ó.
Um tem uma ideia de expansão, e todo tipo de expansão tem uma consequência. O outro de proteção. E aí quando você coloca um Ministério da Agricultura, que tem uma jogada diferente, um modo de pensar diferente, com um que é ao contrário disso, é claro que dá problema, né, Bolsonaro? É claro, aí fica você com essa cara de cachorro morto, cachorro que caiu da mudança, querendo se explicar. Aí a reportagem diz assim: o presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que a fusão entre os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, já anunciada por sua equipe, pode não acontecer. Claro que as polêmicas que a gente foi falado, que viu meu vídeo, falou, e eu não concordava com aquela fusão. Era um algo totalmente errado, que fique bem saliente, que fique bem ciente que aquilo não daria certo, não é? Em entrevista à emissora de TV católica disse: havia uma ideia de fusão, mas pelo que parece será modificada, pelo qual tudo indica que serão dois ministérios distintos. É claro, tem que ser dois ministérios distintos, cara. Outro tem um ministério freando o outro. Bolsonaro disse que o posto de ministro será ocupado por uma pessoa voltada para a defesa do meio ambiente, sem caráter xiita, como feito nos últimos governos. Como é que é o negócio? Sem caráter xiita. Assim, ele vai botar uma figura, um simbolismo de novo, lá no Ministério do Meio Ambiente, só para dizer que tem. E toda vez que o pessoal lá no Ministério da Agricultura quiser derrubar alguma coisa, o outro lá diz: tá tudo legal, tô aqui mesmo que o Jair botou, né? Tá de boa, deixa pra lá, né? Apesar de recuar em relação ao fim do Ministério do Meio Ambiente, o futuro presidente voltou a dizer que o órgão não criará entraves ao agronegócio. O Brasil é o país que mais protege o meio ambiente. Nós pretendemos proteger o meio ambiente, sim, mas não criar dificuldade para o nosso progresso, afirmou. Meu amigo, nós não defendemos nada, nós não conseguimos nem proteger o pedacinho de tiro de mata atlântica que sobrou. Imagina um terreno daquele tamanho. Outra, como é que vai proteger se você tem um pensamento de expansão do agronegócio? Primeiro já vai liberar um bocado de agrotóxico, né? Porque o Michel Temer conseguiu aprovar aquele, né, lá dentro da Câmara. E aí você vai contaminar o solo, você vai expandir. Toda vez que se é um processo de produção agrícola, isso eu digo porque sempre trabalhei na terra, né, como eu, meu pai, como agricultor, você precisa tratar o solo, porque de um ano para o outro ele começa a perder fertilidade, ao ponto de você deixar o terreno estéril. Isso caso uma desertificação. É meio complicado você ficar produzindo na mesma área se você realmente não souber tratar, para que isso não venha a acontecer a baixa produtividade do agronegócio com a infertilidade do solo. A fusão das duas partes foi anunciada pelo futuro ministro da Economia Paulo Guedes e da Casa Civil Onyx Lorenzoni. Por isso que eu gosto de lembrar o que o Renan Calais falou. Esse nome desse cara é de chuveiro elétrico. O Paulo Guedes, né, e esse outro Onyx, né? Eu acho que esses caras, eles querem realmente dizer assim: vamos torrar a porra toda, vamos botar pra zoar. Também sofreu forte resistência de ambientalistas e até de representantes do setor agropecuário. A ex-candidata à presidência da Rede de Sustentabilidade, Marina Silva, e o ex-presidente Lula também foram críticos na proposta. Aqui está a entrevista do Danado. Aqui eu estava vendo a entrevista dele, bonitinho. E eu quero dizer uma coisa sobre a minha observação. Eu gosto de discutir esses temas. Então é o seguinte: o que é que tu quer mesmo, Bolsonaro? Tu quer criar um superministério com dois polos negativos, não é? Água e óleo não vão se misturar. Ou você derruba para produzir, ou você planta para proteger. Qual que tu quer? Tu quer o Ministério da Agricultura ajudando o agronegócio, que é necessário, mesmo que eu defenda um forte processo de industrialização no Brasil, mas por enquanto o forte processo de industrialização não acontece, ficamos com o danado do agronegócio, que dá um superávit na nossa balança, né? Aí somando todo o processo todo no Brasil, a gente ainda cresce um pouquinho em relação ao agronegócio, que é o que está levando realmente o Brasil nas costas. Mas o fato de ter esse mérito, eu não posso dizer que ele está liberado e sair derrubando tudo. Pelo outro lado,
a questão do meio ambiente. Temos a maior parte, né, da Amazônia, que é um complexo de países formando essa imensa floresta. E aqui a parte também do Pantanal, que se não é o maior, mas é o segundo maior, terras inundadas, né, com uma fauna gigantesca. E da Serra do Mar até a subida lá próximo do Maranhão, o restinho que sobrou da Mata Atlântica. Né? Então é o seguinte, a gente protege nosso meio ambiente, existe realmente ambientalistas preocupados com essa questão. Há muitos mineradores querendo entrar com força dentro da Amazônia para explorar ouro, prata e minério. Então, e isso é prejudicial. Você se lembra que aconteceu lá na... Qual é o nome daquela cidade de Minas Gerais, onde teve aquela barragem que quebrou, Stephanie? Não tô lembrando aqui. Pois é, também não. Ou seja, o rio ficou totalmente contaminado, não é? É Mariana. O nome se você souber o nome dessa cidade, pelo amor de Deus, vocês alguma coisa mariana, não? Eu acho que né? Mas isso acho que 2 anos atrás, né? Então isso mostrou o quanto é prejudicial você liberar mineradoras, né? Para fazer processo de extração de recursos sem uma fiscalização maior e protegendo o meio ambiente. Eu acho que o extrativismo, a questão da sustentabilidade é importante. O Brasil tem que aprender a ser um país industrializado, mas também um país que sabe proteger a sua natureza, né? A sua flora, a sua fauna. Então, no mais, eu digo uma coisa. Realmente, graças a Deus, que alguém deve considerar ter chegado e falado para ele assim, ó. Presidente, essa ideia não vai dar certo não, viu? Não vamos fazer merda, vamos juntar 2 coisas aí e vai dar merda, viu? Então assim, é melhor deixar separado, né? Pra imprensa não cair em cima, a gente não ter problema. Ele disse, tem razão, eu vou separar, vai ser um pra cada. Vai ser o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Pronto, não vai juntar mais não, vai ficar separado. Alguém avisou pra ele, alguém deu toque com carinho. Mas graças a Deus que essa alma abençoada apareceu e falou isso. Então a gente fica menos preocupado que nossas florestas não serão derrubadas, né? Mesmo que vai ter uma figura só de simbolismo lá no meio ambiente, que ele deixou bem claro que não vai ser xiita, e que o cara lá no Ministério da Agricultura... Doido, qualquer? Que o cara lá no Ministério da Agricultura decidir, nós vamos derrubar, o outro vai ter que aceitar. Não, o Bolsonaro botou aqui, né? Tem que ser assim, né? Não sou xiita, vai, pode fazer, paz e amor, bicho. Só corre no nosso Brasil, pessoal. Bom, no mais... Fica pra próxima, né? Graças a Deus que ele Jesus. Graças a Deus que ele mudou de ideia. Meu Deus do céu. E a gente vai passar aqui o resto do ano e o começo do ano vendo o que vai acontecer nesse governo. Valeu, pessoal. Cima do muro. Boa sexta-feira, viu? Bora, Fábio Sansão!